Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Aí você já deixa marcado Êxodo 20, versículo 19. Primeiro Êxodo 3, versículo 11, e logo depois Êxodo 20, 19. Certo? Vamos ler. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo de Israel diante do Egito? Então Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será um sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus diante deste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que é que eu lhes direi? Então Deus disse: Moisés, diz: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim vocês dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou. Agora eu queria que vocês fossem lá para o capítulo 20 de Êxodo, versículo 19, andando um pouquinho as páginas. Êxodo 20, versículo 18, perdão. Então todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos a vocês e nós ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que nós não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo. Deus veio para provar a vocês e que para vocês o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado pela Tua presença e também muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco desde o início, Pai, diante da oração, dos louvores, das oportunidades, e tenho certeza que o Senhor vai falar conosco agora, Pai. O nosso coração está preparado para poder escutar a Tua palavra. Fala aquilo que vai agradar o nosso espírito e não o nosso ego. O nosso coração está preparado para escutar a Tua voz. E todos dizem amém. Vou dizer isso agora. Aplauda o nome do Senhor Jesus. É algo muito interessante, né, quando nós vamos falar na questão do Velho Testamento, porque nós temos sempre que lembrar que a maioria das atitudes que nós temos hoje, né, e que nos reflete enquanto Novo Testamento, foram marcas de passado e principalmente do Antigo Testamento. Quando nós vamos falar que Deus ele é o Deus que cura, é porque nós temos certeza, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que Deus é um Deus que cura. E isso é notório diante do Antigo e do Novo Testamento. Quando nós falamos que Deus ele é um Deus imutável, é porque nós temos referência do Antigo Testamento e temos referência do Novo. E ele não se anula, a presença do Senhor ele não se anula, ele continua sendo o mesmo, porém de diferentes formas. Se caso você for ver o Novo Testamento, ele é algo mais atualizado diante daquela época. Então, aquilo era testamento de antes para os discípulos. A maioria das pregações era para testificar que Cristo, ele vive, ele está no meio de nós. E Cristo, ele passeava diante do povo. O Novo Testamento é para isso. E logo depois tem a segunda parte, o Cristo ressurreto e que não habita mais em templo feito por mãos de homens, mas dentro dos nossos corações e principalmente olhando para cada um de nós. Mas uma coisa a Bíblia, ela é única em dizer: a relação entre Deus
e o homem. Eu poderia usar o Antigo Testamento completo para poder falar sobre a história de Israel e poder falar sobre tudo, né, o que Israel passou. Ou então eu poderia falar sobre o endurecimento do coração de Faraó, a qual fez ele perder o seu filho, que era o unigênito daquela época. Então poderia falar sobre isso. Poderia falar também sobre o medo de Moisés, que teve logo no início, diante da sua chamada. Mesmo eu sou falando com ele, ele duvidando, que ele não sabia falar, o que é que ele iria dizer, qual é o testamento que ele iria dizer. Porém, eu quero falar da relação entre Cristo e o homem. Eu quero pegar um ponto muito principal diante do Antigo Testamento, porque é a nossa referência. Sabe que no Novo Testamento, quando nós vamos relacionar, quando vai relacionar a questão do Antigo Testamento, uma coisa que se aparece é: não existia pessoas com corações corruptos tão tal quanto na época de Moisés. Sabe o que é isso? É mostrar que o pessoal tinha um coração tão duro que mesmo o Senhor colocando colunas de fogo, para eles ainda era pouco. Mesmo o Senhor dando maná, para eles ainda era pouco. Mesmo o Senhor abrindo os rios, ainda era pouco. E quando nós vamos relacionar diante disso, nós conseguimos fazer uma ponte diante da nossa vida. Quantas das vezes nós questionamos ao Senhor porque tem apenas um cuscuz dentro do local onde coloca as comidas, sendo que ainda tem o cuscuz. Ou então, por quantas das vezes nós não reclamamos do trabalho que é cansativo, sendo que nós ainda temos o trabalho. Então, se caso nós fôssemos falar alguma coisa para o povo, poderíamos dizer que desde a antiguidade de Êxodo até os dias de hoje, não existe pessoas tão ingrata quanto o ser humano. Sabe por quê? As providências do Senhor que vem para a nossa vida sempre é pouco. Nós sempre queremos muito. Senhor, eu queria muito uma moto. Chega a moto. Ah, mas por que uma moto? Porque não veio um carro? Ou então, vamos para mais básico. Ah, Senhor, eu queria muito que o Senhor fizesse uma providência. O Senhor faz. Ah, Senhor, mas foi tão pouco. Sabe por quê? Nós somos ingratos conosco. Nós somos ingratos entre o nosso elo e o próprio Senhor. Nós somos ingratos quando o Senhor, Ele provê alguma coisa. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Não é você que manda no céu. É Deus que manda. É Ele que é o dono da providência, e não é você. É o Senhor que provê, e não você que dita as regras diante do reino espiritual. Por isso que uma das coisas que nós vemos lá em Êxodo 3, voltando diante do capítulo, uma das coisas que nós vemos em Êxodo 3 é o chamado de Moisés. Ele começa a dizer o seguinte, em Êxodo 3:11, ele fala: o que será que eu vou falar diante do povo se eles me perguntar? Uma única palavra é dita e que é forte, que ecoa diante do reino espiritual. Moisés, apenas fala que eu sou o que sou. Talvez ninguém nunca percebeu a questão da tamanha grandeza diante da palavra. Diante daquela época, no costume judaico, quando se repetia uma coisa mais de 2 vezes, era porque era muito importante e tinha um impacto muito grande. Sabe, como se a gente fosse falar isso hoje, era como se fosse o seguinte: eu pegar uma bomba e jogar uma bomba muito grande diante do local, que eu sei que vai fazer estrago, mas mesmo assim eu vou soltar. Era isso que o próprio Deus, ele falou para Moisés. Ele disse: Moisés, fala o meu nome, declara o meu nome perante o povo, porque o meu nome é uma dinamite perante o reino espiritual. Então começa a falar, fala meu nome 2 vezes. Se alguém perguntar quem foi que te enviou, fala que foi o eu sou, o que criou todas as coisas, o que fez o povo do Egito, o que criou o próprio Faraó e que endureceu o coração. Porém, em todo chamado nós temos dúvida. Por isso que, se caso você continuar a ler em Êxodo 3, você vai ver Moisés indagando: mas e se acontecer isso? E se fizer isso? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer?
E o Senhor, ele começa a mostrar pontos para Moisés que ele pode fazer. Porém, o ponto principal não é isso. O ponto principal que eu queria mostrar para vocês é enquanto o povo de Israel. Ninguém nunca parou para pensar o quanto o povo de Israel foi tão bem cuidado pelo próprio Senhor, a ponto de conversar com uma única pessoa, escolher uma única pessoa para poder tirá-lo diante do sofrimento. E por isso que uma palavra que me ecoou quando eu estava preparando a pregação é: diante do chamado, da conexão do homem e a desconexão entre o homem e Deus. O chamado, mais uma vez, o chamado da conexão do homem com Deus e a desconexão entre Deus e o homem. Nós temos visões diferentes. Nós temos aqui em Êxodo 3, um Senhor que é tão conectado com o seu próprio povo de Israel, que teve que mover os céus e terras, chamou um único homem para poder livrar o povo de Israel, chamado Moisés. Para você ver o quanto o Senhor, ele tinha um cuidado tão grande com aquele povo, que ele escolheu um único homem, e talvez o homem mais improvável, mas ele escolheu. Então, o Senhor, ele começa a falar: olha, Moisés, eu quero que você vá salvar o meu povo, porque aquele povo é o povo escolhido. Eu quero que você tire das mãos de Faraó. Eu quero que você tire dali, daquele local, e leve para o outro, onde eu vou lhe mostrar, porque aquele povo é meu. Então, aqui de antemão, nós vemos a aproximação de Deus diante do homem. Porém, a gente já sabe tudo o que aconteceu diante de Êxodo. A gente sabe das pragas que aconteceram. A gente sabe, principalmente, que o Senhor, ele usou Moisés. Ele instruiu Moisés, depois instruiu o povo. Sabemos diante que o próprio Deus, ele começou a dar providências diante do povo. Faltava comida, ele mandou maná. Tinha calor, mandava uma nuvem. Tinha frio, mandava uma coluna de fogo. Porque era esse o cuidado que o Senhor tinha. Você percebe a aproximação que Deus tinha com aquele povo, mesmo sem escutar a voz de Deus, ele sobrevivia da providência do Senhor. Mais uma vez, mesmo sem escutar voz nenhuma, mesmo sem ver a agência de Deus, mas eles tinham a providência do Senhor. Sabe por quê? Deus provê para aqueles que Ele ama. É providência. Eu poderia aplicar na vida de vocês, sabe como? Dizer o seguinte, que mesmo sem você ver, mesmo sem você pedir, mas Deus, ele provê na sua vida, porque Ele é misericordioso diante da sua vida. Todos os dias você tem alguma coisa para comer, todos os dias você tem uma coisa para beber, todos os dias você tem alguma coisa para vestir. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso com a sua vida. Ele lhe ama tanto que não quer deixar você sozinho. Ele não quer lhe deixar sozinho. Se você for ver a imagem de Deus, é como se fosse um pai que não aceita perder um filho. Então, é como se fosse um pai que ele não aceita com que esse filho, ele se desgarre, ele não aceita desconectar entre aquele filho. Por isso que ele insiste. Talvez possa ser que você tenha desgarrado diante do caminho, mas o cajado dele ainda está imposto, e ele fala: um dia você vai voltar, e eu serei igual o pai daquele do filho pródigo. Eu olharei para você, tirarei suas vestes antigas, colocarei vestes novas e farei festa, porque o meu filho que estava perdido se encontrou. É isso. É um Deus que não desconecta do homem. Então, se você for olhar diante do Antigo Testamento, é isso. É um Deus que Ele tem tanto cuidado, que Ele não aceita que os seus filhos, Ele passe necessidade nenhuma.
uma fala magnífica de Êxodo que diz quanto mais o povo andava, mais suas vestes crescia consigo. Sabe o que é isso? Até nas vestes o Senhor pensou em tudo. Você não vai ficar desgarrado, você não é ovelha desgarrada, você não é ovelha fora do pasto, você tem um Deus que provê, um Deus de maná, um Deus que tem coluna de fogo, um Deus de nuvem, mas você não é ovelha desgarrada, você está marcado, você tem um dono, você tem um dono. Quando eu olho diante da cena, eu fico imaginando a cena do povo de Israel saindo do local de lá do Egito, aonde estava Faraó. Eu fico imaginando aquele cântico que o próprio Davi ele falava em Salmos 23, quando falar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tua vara e o teu cajado me consola. Não é para essa cena, mas eu fico imaginando isso, sabe por quê? Porque quando o povo estava sendo guiado por Moisés, era como se o próprio Deus estivesse falando: vai Moisés, é por esse caminho Moisés, olha Moisés, aí não Moisés, porque esse caminho aí não é bom, eu sei o que é bom para o meu povo, vai Moisés, para um pouco, o povo está cansado, eu vou dar comida, eu vou derramar maná, calma Moisés, eu vou colocar aqui uma nuvem. Você consegue imaginar o Deus como se fosse uma representação de um pastor de ovelhas guiando o povo pelo caminho correto? Porém, nós sabemos que nem tudo são flores. Quando vai falar sobre desconexão entre o homem e Deus, a gente também vai falar que a atitude vem do homem. Na língua portuguesa, eu sou professor de português. Na língua portuguesa, quando nós trocamos a ordem, nós tiramos, nós trocamos também a questão de significado. A gente vai falar isso na questão das aulas mesmo de português, quando ele vai falar o seguinte, dá só um exemplo bem rápido. Se a gente fosse falar, o menino caiu no buraco porque correu muito, a gente fala que é uma consequência. Por quê? Porque não está na ordem correta. Porque para o menino cair no buraco, ele primeiro tem que correr. Então se eu falar, ele correu tanto que caiu, perdão, troquei, correu tanto que caiu, uma consequência, e caiu no buraco porque correu, uma causa. Então quando nós trocamos essa ordem, nós trocamos também o sentido. E aqui diante do título, quando eu vou falar a conexão entre Deus e o homem, é Deus servindo como pastor, dando todo tipo de aconchego para o povo. Mas a desconexão entre o homem e Deus, é o homem que é a causa. É ele que causa o distanciamento. Então, hoje eu queria falar para vocês sobre a reconciliação. Se você for ver o nome de Êxodo, Êxodo é saída. É quando é o período da saída de um local para o outro, isso é chamado de Êxodo. E se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver vários êxodos. Quando Moisés ele tira o povo do Egito e vai passear até a terra prometida, é um êxodo. Quando ele vai chegar diante do Mar Vermelho e não tem saída, mas ele consegue passar, é um êxodo. Quando ele vai chegar diante do Egito e vai começar a rodear durante 40 anos, é um êxodo. Porque ele está saindo de um local para o outro. Porém, por que 40 anos? Era para ser um período tão curto. A geração de Moisés, ele não viu a terra prometida. Mas por quê? Porque era uma geração corrupta. Era uma geração que se distanciou diante de Deus. É uma geração que enquanto Moisés ia orar, o povo estava adorando a um bezerro de ouro. Era um povo que quanto mais Moisés orava ou passava mais tempo orando, ele corrompia o seu coração.
Então, todas essa agência não é a agência de Deus, é a agência do homem. Talvez você não tenha percebido o que eu tinha falado. Talvez o distanciamento, a voz oculta, que você não escuta mais a voz de Deus, talvez o culpado não seja Deus, seja você. Talvez você não consiga enxergar a saída, porque você se ocultou. Ah, mas como, presbítero, eu posso falar que eu me ocultei? Sabe como? Quantas das vezes era para você orar, o Espírito Santo olhou para você, pediu para que você orasse e você não orava mais? Quantas das vezes o Espírito Santo bradou em seu coração para vir no culto, mas você preferiu ficar em casa sentado? Quantas das vezes o Senhor pediu para que você saísse na rua e fosse pregar a palavra do Senhor, mas você preferiu ficar em casa do mesmo jeito, sem fazer nada? Sabe o que é isso? Se corromper, endurecer o coração. Faraó. Ah, presbítero, mas não é um insulto, eu estou falando Faraó porque endureceu o coração. Sabe por quê? Mesmo o povo atravessando o mar, Faraó mesmo assim endureceu o coração e ainda foi atrás do povo, achando que iria conseguir alguma coisa. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 19, eu vou reler novamente para você. Ele diz o seguinte: e todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Distanciamento. Esse é o ponto. Imagina só, hoje no culto, se você não percebeu, tinha uma presença muito boa. Imagina que os louvores estavam cantando, estava tudo sendo preparado, estava a glória do Senhor descendo, mas ao invés de você adorar, você corresse da presença do Senhor. Imagina que você vem aqui no culto, começa a cantar, ou então começa a irmã, começa a pregar, o fogo começa a descer, e ao invés de você se envolver, você está tão repleto de pecado que você corre. É isso que o povo do Êxodo fez. Sabe o que foi que ele fez? Olhou para o monte, está fumegando, tem presença do Senhor. Não, Moisés, eu não vou, eu fico com medo. Ei, uma coisa é você temer o Senhor, outra coisa é você ter medo. Temer é você saber que você não pode pecar, porque você tem um Deus que vai puxar na sua orelha. Mas ter medo é você nem sequer conseguir falar com Deus. Era isso que o povo falava: eu não consigo olhar para a presença do Senhor. Vai tu, Moisés, vai tu, Moisés. Não foi isso. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Não foi para isso que o Senhor olhou para cada um de nós. Não foi para isso que o Senhor olhou para cada um de nós. Não foi para ter medo dele, foi para poder exalar a adoração. Ei, sabe o que a Bíblia diz? Ei, a hora é, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Não é para ter medo, não é para ter medo, é para adorar, é para adorar. É espírito de adorador, é adorador, é adorador, é adorador. Não é medo, não é medo, é adorador. Ah, fora isso, você não é filho. Qual é o filho que não consegue ter uma intimidade com o pai? Sabe, na psicologia diz que quando um filho ele tem medo do pai, a paternidade acabou. Porque não tem ninguém no mundo que vai fazer o bicho papão se transformar em um homem amoroso. Então, qual é sua visão do seu relacionamento? Faça uma indagação interna. Comece a pensar: segundo o meu relacionamento, qual é a visão que eu tenho de Deus? Talvez você não lembre o que Paulo disse.
Porque diante da presença do Senhor, vocês são libertos, mais que adoradores. É liberdade. Liberdade. É você saber como se relacionar diante de Deus. É você acontecer alguma coisa dentro da sua casa e você está alegre para dar um culto de ação de graça, porque você é tão íntimo diante de Deus que você não consegue ficar calado. Você quer oferecer o melhor para Deus, você quer fazer a melhor coisa para Deus. É intimidade. Ou vai dizer que quando acontece alguma coisa muito boa, você não fica com a língua coçando para falar alguma coisa. É o ser humano. A mesma coisa é o relacionamento com Deus. Sabe o que o povo fez? Fez Moisés ser um intermediador entre ele e Deus. Porém, Deus deu uma ordem para Moisés. Olha, Moisés, consagra o povo. Durante 3 dias, manda ele limpar as vestes, consagrar a mim. Eu vou falar com eles. E quando o Senhor estava falando com Moisés, eles já tinham visto que raios descia, um monte estremecia, porque era a voz do Senhor. Aí vem o questionamento, mas é porque Moisés foi o escolhido. Mas Moisés era ser humano. Ele tinha os mesmos sentimentos que todo mundo que estava ali embaixo. A mesma coisa. É igual quando você olha para um pastor e fala: mas ele é pastor, mas ele é ser humano. Se você tropeçar com o dedo midinho no sofá, vai doer. O pastor também vai doer. Porque não é diferente, é a mesma coisa. É o mesmo sentimento. Porém, o que diferencia é o relacionamento com Deus. E isso nós não medimos de cara. Isso é no íntimo. Vocês podem muito bem olhar para mim e pensar que eu estou cheio de Espírito Santo e posso não estar. É o que acontece com os falsos profetas. Ou então pode ser também que você olhe para uma pessoa e ache que ele é cheio de Deus e não é. Sabe por quê? Porque relacionamento é interno. Então, o povo, ele começava a falar: olha, Moisés, eu tenho medo de me relacionar com Deus. Eu tenho medo de escutar a voz de Deus e pior, eu tenho medo de morrer. E aí vai a aplicação diante da vida de vocês. E aí vem o questionamento: como é que está a sua vida? Uma coisa que eu até perguntei a ela é a questão da música. Talvez você não percebeu, mas o culto completo foi falando sobre relacionamento. E quando isso acontece, o pregador ele fica muito bom. E é exatamente esse tema, relacionamento. Talvez essa não fosse a palavra que vocês esperassem. Talvez fosse uma palavra que viesse sair com mais ânimo, de que iria acontecer alguma coisa, e que vai ter algum tipo de profecia. Mas talvez essa é a palavra para o coração de vocês. É reconciliação, é conexão entre homem e Deus, é voltar, é reacender a chama, é relacionamento, é voltar ao que você fazia antes. Sabe por quê? Porque você tem um dono, você tem um pastor, e ele não aceita que você fique desgarrado. Ele não aceita que você seja como uma ovelha sem pasto e sem pastor. A música no início, ele falava sobre adoração, em espírito e em verdade. Depois a irmã, ela veio, e cantou a música de Anastácia, adorador, adorarei. E depois, diante do louvor, começou a falar sobre adoração, e a última foi a de Laiane falando sobre Davi, que ele era adorador. E é exatamente isso, adorador. Deixa eu ler para vocês aqui um versículo que se encontra lá em Hebreus 8, versículo 7. Versículo 5. Ele diz o seguinte:
Estes ministraram em figura e em sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus te disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu vou mostrar a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança. Também mediador de superior aliança, com base em supremacias e promessa. Sabe o que aqui Hebreus, o autor do Hebreus, ele está dizendo? Não foi só Moisés que foi mediador entre o homem e Deus. Agora, diante do Novo Testamento, vocês têm um mediador. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia e está aqui. Sabe o que é isso? Reconciliação. Reconciliar. Talvez você olhe diante do povo do Êxodo e veja o quanto o povo ele se desgarrou. Mas eu quero que você olhe para você mesmo e pense: é momento de voltar. Uma das músicas falava sobre isso. Hoje eu vim te procurar naquele lugar. É momento de voltar. É momento de você falar: Deus, eu não quero mais ter medo de você. Eu quero ser verdadeiro adorador. É momento de você olhar para você mesmo e dizer: Deus, eu agradeço a casa que eu tenho, eu agradeço a providência que o Senhor me deu, eu agradeço todos os dias por ter acordado. É momento de agradecer, reconciliar e voltar. Ei, não seja igual o povo de Êxodo, que olhava para Deus e falava: Deus está pouco, Deus está pouco. Não, seja grato. Comece a agradecer. E lembre-se, talvez tudo está dando errado porque é você que perdeu a conexão com Deus. Ele está todo o tempo de braços abertos, igual o pai do filho pródigo. Ele está todo o tempo de braços abertos. Eu não vou forçar você, mas se você quiser, eu estou aqui. Sabe por quê? É isso que diz lá em Apocalipse: aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta abre. Não é de qualquer jeito. O reino espiritual, ele lhe espera, o Pai lhe espera. Ele está de braços abertos dizendo: vem filho, vem filho, vem filho, vem filho, vem filho. Eu quero coisas grandes para você. Seja diferente de Êxodo. Seja diferente. Eu queria encerrar dizendo exatamente isso. Talvez seja momento de você dar 2 passos para trás, abraçar o Senhor, para que você venha prosseguir. Talvez esse seja o momento de você pedir perdão ao Senhor por alguma coisa que você fez, mas que só o Senhor pode liberar perdão. Talvez seja momento de reconciliação, porque você não é a ovelha desgarrada, você é a ovelha que tem dono. E talvez seja o momento da providência, e que você já tem uma conexão com Deus, e que Deus tem coisas grandes para você. Então aqui eu estou falando para 2 tipos de pessoa. Uma que reconhece que Deus, ele é o único Salvador, e que tem coisas grandes diante da sua vida, e que vai desfrutar do melhor de Deus. E aquele que tem que voltar para o Senhor, para que tudo venha a dar certo. E eu creio que eu estou falando para pessoas que vai ter grandes coisas diante do Senhor. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Coloca a música em Espírito e em Verdade. Eu vou
orar diante da sua vida. Talvez eu pregue um pouco, mas não cante muito. Mas eu queria orar. Eu queria que você olhasse para você diante do seu íntimo e profundo e começasse a pedir perdão ao Senhor. Ou melhor, falar: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao início. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero ter reconciliação contigo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Aqui eu creio, Deus, que tem pessoas diante de Ti que precisa, Pai, da Tua reconciliação. Eu não sei exatamente o que eles precisam, Deus. Eu não sei porque eles saíram de casa, mas de uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio que o Senhor vai restaurar, Pai. Comece a meditar na música e dizer: Deus, olha, eu te adoro tanto, tanto. Eu queria voltar diante de Ti. Eu queria voltar diante de Ti. Eu queria te adorar como eu adorava antes. Eu queria sentir o que eu sentia antes. Eu queria te sentir. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, e o meu prazer é estar nos atos do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agora eu queria fazer o seguinte. Queria saber se tem alguém que não aceitou ao Senhor e hoje quer voltar. Ou, melhor, se tem alguém afastado e quer renovar suas alianças. A pregação hoje é reconciliação. Talvez todos estejam reconciliados diante de Deus, mas alguma coisa está faltando. Então eu queria que você pensasse. Mas eu não poderia sair daqui sem fazer o convite. Se você está afastado diante da obra do Senhor e quer voltar diante do Senhor, eu queria que você levantasse sua mão e nós iremos orar por você. Ou então, se você... Amém? Então, a gente vai orar pela vida dele. Se tiver mais alguém durante a oração, vocês podem vir que a gente vai orar. Arthur, eu queria que você aplaudisse mais forte. O meu prazer é estar. Arthur, tem uma passagem na Bíblia que eu falei muito isso, sobre o filho pródigo. A passagem do filho pródigo nada mais é que um homem que queria viver as coisas do mundo, pegou uma parte da sua herança e saiu. Aproveitou tudo, ficou pobre, ficou sem nada, quase comeu comida de porcos. Depois ele decidiu voltar para a casa dos pais. E na casa dos pais ele disse o seguinte: eu não quero mais ser filho, eu quero ser servo. Servo é o que trabalha. E o pai disse assim: você continua sendo filho. Eu não sei exatamente o que você fez lá fora. Não sei o que aconteceu, qual foi as oportunidades que você teve.
Mas uma coisa eu falei diante da pregação: o Senhor está de braços abertos. Então talvez você dê um passo, é para reconciliação. E uma coisa eu tenho para falar para você: o Senhor tem grandes coisas diante da sua vida. Porém, assim como foi do filho pródigo, tem que ter um passo. Então, esse é o primeiro passo. Mas agora é constante. Constante. Todos os dias nós rejeitamos alguma coisa para poder ganhar outra. Amém? Queria que a igreja lhe pusesse as mãos para cá. Pode abraçar ele, Alexandre. Nós vamos orar pela vida dele, pela vida de Arthur. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Deus, apresentando a vida de Arthur diante de ti. Ele está se entregando diante de ti, Pai. Olha o coração dele, principalmente eu te peço, Pai, coloca novas amizades. Eu te peço, Deus, para que o Senhor instrua ele, coloque amizades que instrua ele pelo caminho correto, porque é reconciliação diante de ti, é festa diante do céu. É isso que o Senhor disse diante da tua palavra, que quando um perdido se encontra, é festa diante do céu, Pai. Deus, eu venho abençoando a vida de Arthur. E Deus, eu te peço, escreve o nome dele. Principalmente eu te peço, muda as amizades, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. E todos dizem amém. Eu vou só mais forte, tá? Fazer igual eu faço da igreja. Só mais uma vez, mais forte, porque eu creio que tem que ser melhor. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vinícius disse que podia orar para encerrar. Arrasou. Vão levantar suas mãos. Orem em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo. Muito obrigado porque o Senhor esteve do início ao fim do culto, Pai. E eu te peço, Deus, para que o Senhor nos leve em paz para casa e que nada venha nos tocar. Nos protege, Deus. E que nenhum mal, Pai, venha acontecer conosco. E que estejamos preparados e seguros para o próximo culto. É assim que nós te oramos e já te agradecemos. E todos dizem... Eu ia até dizer isso, né? Que eu não disse no início da pregação. Eu já estava com saudade de me pregar aqui. Porém, né? Eu estava esperando o convite de Vinícius. Mas... eu espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra, com o culto, amém? Espero que o Senhor ele venha abençoar vocês cada vez mais. Mais uma vez, eu falo externo na questão de o quanto Sobrado cresceu, na questão de andar sozinha, porque era muito dependente, hoje não, hoje anda só. E é muito bom quando você olha diante disso, porque você lembra da história lá antiga, né? E você vê para os dias de hoje. Então que vocês sejam abençoados. Amém? Nós temos aqui, ó. Nós estamos profetizando a banda. Então vai vir a banda. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem. Até o próximo culto. Mas se quiser, a gente pode continuar novamente. Brincadeira.